Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso querido e amado Pode Crer, o seu podcast da segunda-feira à noite. Você que está acompanhando aqui com a gente agora, a gente teve um problema com a internet mais cedo, a gente não conseguiu fazer essa publicação dessa entrevista de hoje com a nossa convidada no horário por conta disso, problemas técnicos. Isso acontece, né? Se não aconteceu com você, Deus abençoe, mas com a gente aconteceu. Então é isso, né? Mas a gente está fizemos ainda assim a gravação, você que está acompanhando agora, né? Fizemos sim a nossa gravação, a nossa entrevista, aproveitamos, né, o tempo aqui com a nossa convidada. É isso, para você que está chegando pela primeira vez, nós somos a Comunhão Cristã Efatá. Esse aqui é o nosso podcast, Pode Crer. Toda segunda-feira à noite a gente posta alguma coisa. Mas os episódios são uma segunda-feira sim, na outra a gente faz uma postagem, uma publicação de algum outro conteúdo, e na outra a gente tem mais um outro convidado aqui na casa. Não é simultâneo as entrevistas, tá? Beleza? Mas no domingo nós temos culto à noite, então nesse mesmo canal no YouTube você consegue acompanhar as ministrações. No domingo à noite e na quinta-feira à noite também. Então segue a gente aí já. Já deixa um like já nessa entrevista. Ativa o sininho no canto, na lateral aí, que você consegue acompanhar sempre com meia hora de antecedência os nossos vídeos. Aparece uma notificação no seu celular, no seu notebook, no seu computador, aonde você estiver aí na sua televisão, beleza? Sem mais delongas, já apresentar a nossa convidada de hoje. Muito obrigado, paz e irmã, muito obrigado por ter Obrigada, aceito o amém. convite, ter vindo de tão longe pra cá, porque depois que eu descobri a distância que você veio, eu falei, essa é do manto mesmo, essa é Joia. crente de verdade. Se apresenta pra gente, se apresenta pro pessoal, pra galera te conhecer, a galera da casa te conhecer. Tá. Olá, pessoal. Meu nome é Raíssa. Acabei de completar 18 anos em novembro de 2024. Encerrei o ensino médio e sou uma menina normal que queria fazer uma faculdade, mas é aquilo, né? Deus mudou meus planos e a Jocum estragou minha vida, vamos dizer assim. É assim que a gente fala. E agora eu tô em busca do meu chamado, quero aprimorar mais o meu chamado, que é o chamado de missionária, e aproveitar, né, a minha idade enquanto tem fôlego e ir atrás, correr atrás do meu chamado. Massa. Pro pessoal acompanhar você nas redes sociais, qual que é o teu arroba no Instagram? Meu arroba é @eu_Raíssa. Raíssa, Isso. fechou. Pois, Daí é RHAY2SA. Não uhum. é um Raíssa normal. O pessoal consegue acompanhar lá depois. Isso. Que provavelmente daqui pra frente, né, a vida já tá contada. Então a gente Já. já sabe como é que vai ser. O pessoal quiser acompanhar, já sabe como vai ser lá no Instagram, né? Isso. Então, agora esse ano, né, Gabi? Nós estamos falando aqui Verdade. na Comunhão Cristã Efatá sobre a restauração das 12 portas. E o mês de fevereiro, pra gente, é a restauração da porta do peixe, que é falado muito voltado sobre o trabalho e também voltado ao trabalho sobre almas. Então, você que está acompanhando, tem aí na nossa categoria aqui a ministração do pastor Enio, no domingo à noite, na noite passada. Acompanha lá, tá fantástico, tá fantástico. Acho que a Forte. galera já conseguiu fazer publicação. Ontem nós também estávamos com um problema na internet. Enfim, aquela coisa, né? Quando acontece, não pega um, pega dois, pega três, pega todo mundo simultâneo. Mas estamos aqui firmes e fortes, fizemos as coisas acontecer. E algo que chama muita atenção pra gente sobre a porta do peixe é sobre o chamado pros pescadores, né? E por você ser muito jovem, foi uma coisa que chamou muita atenção é, da gente ali, o pessoal que estava fazendo a pesquisa. É, a gente pesquisa quem a gente vai trazer aqui, tá? Isso daí é uma novidade pra quem não sabia. Nós Demorado, pesquisamos demorado. quem vai vir aqui, são pessoas selecionadas. É, e a gente parou e ficou conversando, falou, poxa, ela é tão nova e já tá com chamado, já tá, tipo, direcionando e tudo mais. Só que eu olhei assim e falei, mas eu conheço essa história, eu conheço essa história. Então deve ter muita coisa aí que talvez os pormenores que a gente não conhece. Isso. Isso foi uma coisa que cativou bastante a gente para trazer você para conversar, porque a maioria dos jovens hoje em dia não sabe discernir qual é o propósito que ele tem na vida. Talvez para você agora as coisas fiquem mais claras, mas talvez até há poucos anos atrás não Sim. fosse uma coisa natural, não fosse algo que você já tivesse conhecimento. Tipo, não, isso aqui para minha vida faz sentido. Isso aqui é o meu chamado. Isso pra mim está no meu coração. E para algumas pessoas, talvez até mais com mais experiências, vamos dizer assim, talvez já não tenha aquela sensibilidade. Eu acompanho muitos jovens, né?
E às vezes a gente tá conversando com o pessoal aqui, a pessoa chega e fala, poxa, cara, eu não sei porque eu fui chamado, eu não sei o que Deus quer comigo e tudo mais. Às vezes eu mesmo fico surpreso, você também, com certeza, porque você conhece pessoal assim também. Você fica tipo, Bastante gente. poxa, cara, nossa, mas o cara tem o queijo e a faca na mão, como que não conseguiu ver ainda? Pra você, como que foi esse processo até você, tipo, poxa, vou ser missionária? Até isso ficar claro na sua mente. Como que foi esse processo? Então, esse processo foi bem demorado até eu descobrir. Por quê? Acredito eu que muitas pessoas que não sabem qual é o seu chamado, elas vivem em guerra consigo mesmo todos os dias, Uau. né? Acordando todos os dias, nossa, mas por que que eu nasci? Né? Por Verdade. que que eu existo? Por que que Deus me chamou? Por que que Deus permitiu que eu tivesse a vida? E eu era uma dessas. Eu acordava todos os dias, mas por que, Senhor, que o Senhor me planejou desde o ventre? Por quê? Pra quê? E pra quem? E eu falava muito isso, eu questionava muito isso. E até que eu fui encontrar a resposta. Aonde tá o tesouro, né? Porque uma coisa que eu aprendi na MF, que é uma escola missionária de férias da Jocum, falou bem assim, se você tá buscando resposta, então vai atrás do seu tesouro. E pra você achar o seu tesouro, você precisa ir procurar. Então essa foi uma das chaves que eu consegui pra encontrar o meu chamado. Mas iniciando assim, eu sempre neguei meu chamado missionário. Eu sempre falei, não, eu não vou nunca, nunca. Eu Conheço a vou. história já. Conheço. Eu era bem Jonas, assim, versão Aham. mulher. E eu falava, não, não vou ser missionária, eu não quero ser missionária, eu não nasci pra isso. Deus chamou todos pra ser missionário, menos eu. Eu não vou ser, que eu não vou ser, não sei o que lá, que não sei o que lá. Até que a minha mãe um dia, minha mãe Jaqueline, ela falou bem assim, ai, por que que a Raíssa não vai pra Jocum? Não vai lá, ficar lá, né, fazer trabalhos evangelísticos, meu sonho. Eu falei, eu não. Gente, não deu 3 meses, eu tava na Jocum. Juro, palavras de mãe tem poder, tá? E aí. Só que eu sempre soube. No fundo, eu sempre soube que o Senhor iria me usar pra ser aquela pessoa que um dia eu precisei ter na vida, né? Uau. Um dia eu precisei ser cuidada. E eu vou ser aquela pessoa que vai cuidar. Então, eu desde o princípio, eu sempre percebi isso, só que eu sempre deixei escondido. E até que fui fazendo alguns trabalhos, fui pro Ribeirinhos, fui aqui pra Almirante Tamandaré, ali na favela, pra fazer evangelismo infantil. E ali eu vi a realidade de muitas. De muitas crianças ali que não são cuidadas, que vivem em uma situação de escassez. Mas não é porque elas querem, é porque é a realidade delas. E ali eu falei, por que que o Senhor faz que essa chama sobre esse assunto queime tanto no meu coração? Falei, por que, Jesus? Eu só quero fazer uma faculdade, casar, ser uma pessoa normal. Falei, mas por que, Jesus? As crianças, por quê? E aí eu fui me perguntando e o Senhor, ele foi tirando todas as minhas dúvidas. E até que eu fui pra MF, agora em janeiro. Fiquei 15 dias na MF. Recomendo muito, principalmente você jovem, adolescente, ir, porque é uma mudança extraordinária, O que é igual eu IMF? tive. Escola Missionária de Férias. E a Escola. Jocum proporciona Mas isso. o que exatamente, tipo, é abordado lá, assim? Qual são a rotina e tudo, assim? Sim. Então, eu fui pra MF de Almirante Tamandaré. Eu não sei se todas são padronizadas. Mas, Entendi. assim, os 15 dias são extraordinários. Eu acho que posso estar falando bobeira. Eu tive 6 aulas ao total nesses 15 dias. Aí teve aula de Coração Paterno de Deus, que foi, assim, uma mudança na minha vida extraordinária. Teve aula de Cosmovisão, teve aula de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, porque esse é o lema da Jocum, Uau. né? E várias outras que eu não tô lembrando, mas aí esses 15 dias também. Teve muita programação, e lá na MF de Jocum de Almirante Tamandaré é o Circo Manifesto.
Então, a estratégia de pescar almas para Jesus é através dos circos, através das crianças. Uau, E aí lá entendeu? tem vários workshops. Daí teve o workshop de louvor, teatro, circo, palhaço não, circo, louvor, dança contemporânea e hip hop. E aí lá você tem o poder e o acesso a qualquer um que você quiser, que você sentir no coração. E aí foi uma mudança, assim, extraordinária. Lá porque, né, vamos dizer que a Jocum estragou minha vida. Literalmente, porque daí um dia a gente foi pra favela do Parolim com uma operação de polícia, tudo Eita. ali rolando, e a gente lá, falando que Jesus salva, que Jesus liberta. E ali eu vi muitas crianças novamente naquela situação. E ali eu falei, Jesus, por que de novo? E ali o Senhor falou, eu vou te levar pra cuidar de Raíssas. Uau. E aí eu, oi, tudo bem, Jesus? Eu já entendi. Detalhe, isso era o terceiro ou quarto dia, ainda. Tinha mais 10 dias pela frente. E ali o Senhor foi ministrando no meu coração. E aí eu fui buscando mais e mais nesses dias o que eu poderia fazer, o que eu tenho nas minhas mãos pra fazer. E até que eu comecei a questionar o porquê que eu tinha feito o curso de Libras. Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Aí eu tava com o coração muito aflito em questão disso, porque eu não tinha resposta ainda. Eu fui encontrar o meu tesouro. E aí o que aconteceu? Eu tava fazendo meu devocional lá no Jocum mesmo, que daí tinha só um momentinho assim, tipo, de 1 hora que você poderia. Uma pausa. Isso. Intervalo ali. Um intervalinho de 7h30, tipo assim. Qual do encontro? Esse é o É, intervalo. uma fita. um intervalinho ali pra você fazer uma meditação, seu devocional ali básico. E ali, nesse devocional, o Espírito Santo falou: mas você não fez o curso de Libras pra ficar em cima de um altar. Você fez pra fazer parte do ID. Deu. Tá bom, já entendi, obrigada. E aí eu consegui saber qual que era o meu propósito. Eu soube que era cuidar de raízes. E eu falei, mas qual que é, o que eu tenho nas minhas mãos? E aí eu tenho a ferramenta, uma das ferramentas mais bonitas, que é a língua brasileira de sinais. E aí isso se juntou tudo e tá se juntando até hoje. Uau, caramba. Gloriaça. E em algum momento, tipo, você conseguia se visualizar nesse processo todo, assim? Ou, ou não, foi tudo, aconteceu muito rápido? Sim, porque eu sou muito aquela pessoa que fala, vamos dizer ontem, não vou fazer isso. Depois amanhã é o meu sonho fazer. Igual eu falava, não, eu não gosto de criança, eu não vou trabalhar com criança, não, eu não gosto, eu não tenho paciência. Gente, hoje o Ministério Kids é minha paixão, é minha vocação e é o meu chamado. E você tem um lugar garantido no céu por cuidar do Ministério Kids. Todos vocês que cuidam do Ministério Kids, você tem um lugar garantido no céu. Só continue. Só continue. É pouco tempo. Continue, pelo amor de Poucas Deus. pessoas Continue. têm esse Continue. objetivo. Ai, E aí é mais sobre isso também. Eu me vejo muito, sempre me vi cuidando de crianças em áreas mais escassas do Brasil. Não só do Brasil, mas como do mundo inteiro, né? Aonde que uau. o Senhor me levar. E como que foi? A gente, antes de começar aqui, a gente tava Uhum. conversando sobre, mas agora falando para o pessoal também conseguir entender, até essa parte da ferramenta que você disse que você tem, Uhum. que é o curso de Libras. Você fez o curso de Libras e tá se especializando ainda, né? Sim. Mas, assim, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. A questão, você tá se preparando com uma ferramenta. E às vezes algumas pessoas elas querem ir fazer elas querem, eu tenho um chamado evangelístico, não sei o que, não sei o que. E é uma coisa que o pastor Enio trouxe na ministração dele ontem, é, falando, tipo, se Jesus te convida a você voltar pra praia, você no alto mar ele perguntar o que você tem pra trazer, o que você tem pra trazer pra ele. Ah. E essa foi uma coisa que me pegou muito ontem, me pegou demais ontem na ministração, e isso foi uma coisa muito interessante que você comentou, porque algumas pessoas às vezes querem proporcionar algo pro reino, querem transformar a vida de milhões e tudo mais, só que não se capacita, não faz uma capacitação. Pra você, Sim. como foi essa capacitação? Esse período de curso, como Uhum. eram as aulas pra você ali? Sim. É, se você já estava atuando na igreja, se você Uhum. sentiu diferença, se conheceu pessoas ali, como foi esse processo pra você? Então,
Eu só não tenho a Libras ainda como ferramenta, mas eu sou muito da área do cuidado. Deus me deu o dom do cuidado mesmo, que é... Hoje eu sou lash, extensionista de cílios, e eu tô me especializando em várias outras coisas, né? E eu também faço trança no cabelo, trança raiz. E eu falei, se não for a Libras, eu tenho a trança como ferramenta. Já vou ir, ai, criança tá ali, tá lá na área, vou lá e faço uma trança. Ui, a criança vai ficar feliz. E é assim que a gente vai, né, mostrando o cuidado. É um jeito através. sutil. É um jeito muito Exatamente. sutil. E aí o que acontece? Quando iniciou o curso de Libras lá na minha igreja, sempre me chamou muita atenção, Libras. Eu sempre amei Libras. E aí eu falei, não, agora eu vou. Só que eu fui com o propósito mesmo da inclusão, desde o princípio da inclusão. E aí, só que nos cursos, assim, no primeiro dia, a minha prof falou bem assim, mas qual que é o seu motivo? Por que que você tá aqui? Você precisa ter um motivo pra fazer o curso. Eu falei, oi, tudo bem? E é ali que eu fiquei buscando. Até que hoje eu, né, entendo qual que foi o motivo. Mas no começo, assim, eu só tava lá. Tava lá, oi, vou fazer, tô aqui. E aí, no processo, assim, eu dei uma desanimada muito forte. Muito mesmo. Eu acho que de junho até agosto, por aí. Nossa, eu falei, não, vou desistir. E minha mãe é aquelas mulheres que fala, não, você vai terminar. Você começou e você termina. E minha mãe, ela sempre foi assim. Aí ela não deixou eu parar o curso, né? E aí eu falei, tá bom. E aí eu falei, não, eu tô decidida. Eu vou passar por cima da minha mãe. Eu vou parar de fazer porque eu não quero mais. Aí quando eu fui ali na favela de Almirante Tamandaré, Deus me enviou uma família de surdos. Uau! E eu era a única estudante de Libras. Toma esse desafio. Juro. E aí, Deus falou, você vai desistir mesmo? Deus, não vou, Deus, tá bom. O senhor eu não consigo falar não. Tá bom, Deus, já entendi. E ali foi, eu acho que uma das experiências mais lindas que eu já tive na vida, porque eu ali tentei desembolar ali uma conversa, pedi um sinal pra criança, ela não me deu. Mas tudo bem, hoje eu tenho um sinal, mas ela não me deu. E aí, eu conversando com elas, né, falando o básico que eu sabia, que eu acho que eu tava com 4 meses, assim, de curso, eu sabia falar soletrar meu nome, soletrar algumas palavras, sinais de algumas palavras e formular algumas frases. Só assim mesmo, bem pouquinho, assim. Mas eu consegui. E ali eu conversei com a mãe deles e quando eu falei, eu sou estudante de Libras, eu consegui ver Jesus no rosto dela. Consegui ver o sorriso nela. Parece que Jesus ali estava nela e falou, uau, minha filha. Ele falou sim novamente. E ali ela sorriu, tipo, um amor transbordou. Falou, uau, tem espaço para os meus filhos. Os meus filhos têm lugar. E aí um deles tinha 7 e o outro 15. E esse 15, o menino de 15 anos, eu falei, eu não vou saber conversar. Ele faz os sinais muito rápido. Eu falei, eu não vou conseguir entender. Gente, ele fazendo os sinais e Deus me falando tudo o que ele tava falando. Hoje eu vou ver o vídeo e não entendo nada. Mas na época eu entendi tudo e eu consegui conversar, eu consegui fazer sinais que eu nem sabia fazer. E aí foi ali uma experiência muito forte com Deus. É graças a Deus que tá gravado. Graças a Deus. Não, essa daí, isso pra mim foi novidade. Isso pra mim foi novidade. Eu já vi muito falar sobre, e também, tipo, observar também a referência usando línguas, Sim. mas traduzindo de outros idiomas. Uma pessoa que não falava nenhum idioma, mas agora pra sinal de Libras, isso daí pra mim, nossa, isso daí foi... Sim, e é ali que eu vi e eu falei, uau, Deus fala todas as línguas. E aí eu falei, oi. Caramba. Como que pode? E aí, e o projeto com o pessoal aí, foi aí que você entendeu qual que era o propósito mesmo e foi enraizando. Então, demorou mais um pouquinho que eu fui. Eu fui depois dessa lapada, assim, meu irmão nasceu. E aí demorei um pouquinho mais pra voltar pra Libras, mas daí eu voltei. Depois de 3 meses, comemoraram lá, falou, ufa, voltou. Falei, voltei.
E aí eu consegui concluir. Só que daí ali nesse vão que ficou, parece que minha cabeça ficou só uma linha assim reta. Não tinha nada escrito. E aí nessa linha eu acho que me refletiu muito sobre isso. Aí na minha volta, que eu acho que Deus me reafirmou mais ainda. E principalmente porque eu voltei por causa daquela família, né? Eu falei, uau, Uhum. muitas famílias vão me ouvir. E não ouvir como ver a Libras que eu irei fazer. Eu preciso ainda ver muitos sorrisos como o daquela mãe. E aí foi mais ou menos isso. E É. como é pra você assim? Eu penso por mim, né? Como é pra você assim ser tão jovem? Você falou que já terminou os estudos, mas mesmo assim você convive com pessoas da sua idade. Uhum. Mas como é pra você assim ser tão jovem, ter um pensamento tão na frente assim com Deus, Uhum. experiências com Deus maravilhosas que essa de Libras aí foi Sim. pra mim foi surpreendente. Tipo, como é pra você assim viver no meio dos jovens assim, porque muitas das vezes o pastor Edson mesmo fala que os jovens ele tentam esconder aquela marca que da promessa que Sim. Jesus marcou. E como é pra você conviver no meio desses jovens, assim, tipo. Uhum. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu falo, até hoje, eu assumo hoje mesmo que eu falo, olha, eu não gosto de adolescente. Adolescente é um bicho chato. Só que eu sei que é ali que Deus vai me tratar também. É ali que Deus vai me enviar pra muitos adolescentes. Igual eu falava pra crianças. Hoje tá registrado. Eu não gosto de adolescente. Só que muitos deles me usam como exemplo. Isso pra mim é Mas. mais uma motivação de se manter firme, né? De ficar com os pés na rocha. E aí hoje tá tranquilo, porque hoje eu tenho um entendimento um pouquinho mais elevado em questão a isso, em questão tipo, ai, um adolescente ali fez isso, tá tudo bem. É idade. Hoje eu consigo passar esse pano assim na minha cabeça, Uhum. mas antes não, antes eu julgava muito. Só que hoje eu falo, mas você já foi uma, calma, né? Vai com calma. Aí hoje, sim, igual na minha igreja. Na minha igreja eu não sou muito de. Eu falo que eu não sou jovem nem adolescente. Eu sou tia das crianças. Eu falo isso. Entendi. Eu falo isso. E aí eu, desde o princípio, eu nunca fui de ter amizades com as pessoas que têm a mesma idade que eu. Eu sempre tive amizades assim, 5 anos mais velha, 2 anos mais velha. E com isso que eu consegui um pouquinho mais maturidade do que uma pessoa que tem 18, assim, qualquer uma, assim. Mas é um desafio cada dia, né? Foi questão das influências, né? Questão Exatamente. das influências. É uma coisa que também me pegou bastante, assim, acho que talvez boa parte da liderança, até os pastores que estão acompanhando, os irmãos que estão acompanhando aqui, você que esteja acompanhando pela primeira vez, é, eu acho que é um eixo meio que natural para liderança. Você que exerce um ministério, tá na frente de algum ministério, cara, é quase unânime. Você tem Sim. o maior contato que você tenha com pessoas mais velhas. Você aprende muito com pessoas mais velhas e você se educa a aprender com os mais velhos e sempre tá passando muito mais para os mais novos ou as pessoas da Sim. mesma faixa etária de idade que você. Digo por mim mesmo, né? A mesma coisa, assim, direto. Aprende muita coisa com os mais velhos. É, eu reporto direto pro nosso pastor presidente, né? Pastor Edson. Se o senhor estiver acompanhando aí, Deus abençoe, pastor. Au. É, e ali o negócio é mais embaixo, né? A conversa com a galera ali é mais embaixo o Sim. negócio ali. É Aí a o gente que pessoal te apanha. pega. É uma benção, é uma É uma benção. benção. Mas com os mais novos, a gente consegue observar. Isso é uma coisa que eu acho muito bonito, porque você consegue observar no olhar dos outros uma coisa que às vezes eu falei isso uma vez pra um rapaz. Falei, cara, você lembra quando foi que você perdeu sua inocência? Ele parou, ficou refletindo, pensando, e tipo, a gente não sabe quando foi o momento. Talvez, isso aqui aconteceu, eu perdi minha inocência. Mas na verdade, a nossa inocência a gente vai perdendo aos poucos, e a gente não percebe Sim. quando ela some. E ter esse olhar, assim, andar com pessoas mais velhas, você estar em contato com pessoas mais novas, faz você lembrar sobre isso, sabe? Igual você falar, eu já fui assim e tudo mais. Você consegue observar no outro essa inocência, algumas coisas que faltam na gente. Sim. E eu acho que esse é um toque de Deus muito forte para a vida de uma pessoa. Porque a partir do momento que você consegue ter essa percepção do outro, você fez muito mais trabalho de rua do que eu.
Eu saí, mas fiz trabalhos de ruas específicos, eram direcionados para outro sentido, né? Não direcionado para crianças. Uhum. Você fez o seu, você fez com crianças. Mas você vai conseguir perceber muito mais, talvez, ser muito mais assertiva do que eu. É, o olhar da criança é muito mais penetrante do que o olhar de um adulto quando ele tá olhando e ele entende uma coisa que você quis dizer. Às vezes você pode ficar 10, 15, 20 minutos tentando explicar alguma coisa e a criança com aquele olhar assim, tipo, eu não tô Sim. entendendo. Mas a partir do momento em que ela entendeu, ela, tipo, pô. E eu não consigo ter pegar esse momento com pessoas mais velhas. Sim. Mas com as crianças, assim, tipo, eu digo pelos meus sobrinhos. Final de semana, na casa da minha mãe, sempre todos os sobrinhos se reúnem assim. Eu sou o tio favorito porque eu gosto de sentar e conversar com as crianças. Elas ficam, tio, por que esses negócios assim? Por que o céu é azul? Sabe essas perguntas assim? Sim. Eu fico, cara, o céu é azul porque tal coisa, tal coisa, tal coisa. E pá, pá. E as crianças ficam gamadas. Então acho que pra todo líder, né? Talvez essa seja uma das coisas que você tenha aprendido também. Que, cara, a informação que você recebe é o que ganha o próximo, né? A experiência que você teve é o que ganha o próximo. Exatamente. Ter experiências tão cedo assim, igual, poxa, você tá com 18 anos, mas já viveu muita coisa até chegar nesse momento, né? Sim. Tipo, hoje a gente tá conversando com a Raíssa que, tipo, já sabe já pra onde ela quer ir, já tem seus objetivos. Mas nem sempre a gente tem os nossos objetivos traçados na cabeça. Às vezes o nosso Sim. objetivo é um e Deus fala, opa, olha só que bonitinho, eu vou ter que destruir os seus sonhos pra vocês verem os meus. Então, Exatamente. indo por essa linha de pensamento, eu queria te perguntar, não sei se foi essa a história que mais te chocou Uhum. com essa família, mas dentro dos projetos ali, essa aí que você fez, qual foi a história que mais te marcou em um movimento assim, um movimento de rua? Qual foi a história que mais te marcou? Ó, isso aqui, cara, se falar, eu lembro na hora. Uhum. Ai, são tantos, mas eu acho que mais tá fresco na minha memória esse negócio de Libras mesmo. Uhum. Eu Essa acho da que é Libras. essa da Libras. Sim. E nas aulas, na Jocum? Qual foi o momento assim que tipo, você parou assim e falou, poxa, essa aula que me pegou? Obviamente, com toda certeza, foi o coração paterno de Deus. Gente do céu. Gente. Porque o. Como fala? Não é professor? Instrutor? O instrutor que foi dar essa aula, ele é o Charles, que foi o líder. Gente, ele tem a história exatamente igual a minha, só que é um pouco pior. Exatamente igual a minha. E ali me pegou porque eu comecei a me identificar, comecei a chorar, comecei a soltar gatilho. E ali nessa aula eu fui muito curada. Ali, assim, eu senti o toque de Deus fazendo a cirurgia ali, sabe? Uau. Passando os pontos, assim, costurando, Nossa. sabe? Aquele coração que tá rasgado. Eu senti ali. E aí a história dele é igualzinha à minha, sobre a adoção, sobre a rejeição, sobre o abandono. É exatamente, quase igual. Só que a dele é pior. E eu acho que essa me marcou muito. E eu, igual eu falei pra ele, eu vou levar seu nome em todo lugar que eu for. Porque você detonou meu psicológico. Você detonou pra Jesus arrumar. E aí eu acho que essa foi uma das, né? E aí também teve outra que me mexeu muito, não só com o meu, mas com de todos que estavam lá. Que foi uma intercessão. Ai, eu não lembro o nome, criativa. Não sei. Ai, mas é mais ou menos criativa. E aí a gente aprendeu como interceder. Porque a gente acha que a gente sabe fazer tudo. A gente acha que a gente sabe pregar, que a gente sabe orar. Porque orar é simples, né? É uma conversa com Deus. Isso como todo mundo fala. Mas orar não é fácil. E aí ali eu falei, não, eu sei orar, eu sei interceder. Eu sei, né? Eu sei. Não sabia, não. Não sabia. E ali eu tive uma aula, né, de como interceder. E ali o que fixou mesmo é a intercessão, é se colocar no lugar de outro, do outro. Aí eu falei, como assim? Como que eu vou interceder pra aquela pessoa que me machucou? Pra aquela pessoa, ai, mas ore por tal lugar. Não sei como que eu vou orar, não sei como que eu vou ter empatia. E aí, até que eles dividiram, acho que 6 grupos, que era 66 alunos. Dividiram, acho que 6 grupos de 10. E aí, eles deram uma palavra específica pra cada um. E aí, a Jocum de Almirante Tamandaré lá, o
o foco são vários, assim, várias ETEDs, só que a que pegou mais a AMF foi a ETED Sakura, ETED de artes, né, que é mais voltada pra artes mesmo. E aí lá a gente foi e recebemos uma palavra específica. A minha eu não lembro a palavra específica, mas era alguma coisa sobre navios. Aí lá na Jocum tinha um laguinho, que era mais ou menos sobre isso. Daí a gente falou, não, a gente vai lá. Aí nisso que a gente tava lá, todos os obreiros, todos não, uns 15, uns 10, pra cada grupo. Eles se vestiram como se fossem missionários refugiados, perseguidos. E aí a minha foi uma mulher que interpretou super bem, que eu fiquei com medo até. Falei, meu Deus. É verdade. E ali ela me mostrou a realidade. E ali eu consegui sentir a aflição, a dor de quem realmente está passando por isso. Então ali eu consegui abrir o meu coração pra ter empatia. E aí eu falei, meu Deus. Daí a gente, teve que cuidar. Tivemos que vigiar muito. Ai, quem que tá ali do lado, quem tá, não tá. Aí assim foi os 10 grupos. Aí a gente chegando lá no circo, que foi a nossa base, eles estavam fazendo interpretação de sofrimento mesmo. Muitos gritos, tipo, ai, você vai negar Jesus. Aí a outra pessoa, não. E aí, sons de violência. Muito forte, grito. E ali a gente, nossa, eu só cheguei no... Sabe quando a criança chega e quer chorar no colo da mãe e do pai? Cheguei procurando o primeiro lugar pra sentar e chorar. Porque foi um divisor, sim, muito grande na minha vida. De entender, né, que há necessidade também de orar pelos missionários refugiados. Pelas pessoas que perderam tudo pra estar com Jesus. Pra falar sobre Jesus. E ali eu falei, uau, agora eu sei. Uau. Agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu Uau. sei. Cara. Aqui na igreja nós fizemos, o pastor fez projeto sobre o Oikos, sobre intercessão por outras pessoas. Eu confesso que desde que a gente passou os nomes ali, começou a fazer as orações, foi uma batalha constante espiritual, assim, todas as noites uma surpresa diferente, uma guerra diferente, algo diferente. E nesse momento, você teve um choque de uma realidade, mas a realidade física. Sim. E eu queria te perguntar, qual foi o momento em que você teve o choque de realidade espiritual? Qual foi aquele momento que você olhou assim e falou, poxa, o físico é assim, mas o espiritual eu não imaginava que era dessa maneira. Foi Sim. gradativo ou, teve um momento específico que você se deparou com alguma coisa assim que, poxa, isso foi sobrenatural, isso aqui aconteceu? Sim. Então, desde a minha conversão, eu sempre falo, Deus, não abre minha visão, por favor. Amém. Aí é assim que eu não tenho muita visão aberta. Mas quando Deus abre, é porque eu preciso me posicionar. Uau. E aí eu cresci, eu me converti no lar da minha tia. Minha tia Aline, ela foi um canal de bênção, assim, na minha vida. Ela que me apresentou a Jesus, até que a gente começou a frequentar. Ela já frequentava, eu comecei a Assembleia de Deus. E aí ali a gente teve bastante estudo sobre, Com quantos anos você tava quando você começou a frequentar? acho que uns 13 anos. 13? Uns 13. E aí ali eu comecei a entender, porque a minha tia, ela é muito sábia nessas questões de oração, de intercessão, de mundo espiritual. Ela é irmã do Coque, né? Pode falar. Irmã do Coque. Essa daí. Nossa, você se arrepia, só chega Conhecemos. perto ali. Ela é... Tem uma que senta É. aqui na frente, assim, que... Regina, Deus abençoe a sua vida. E aí ela sempre me instruiu sobre isso, me instruiu como que eu poderia repreender, sempre me instruiu em questão de tudo, na verdade. Mas de oração, assim, foi mais a lembrança que eu tenho muito viva, assim. Tipo, eu falo em oração, automaticamente eu já lembro dela. Uhum. E ali ela sempre me ensinou essas questões. E aí eu sempre entendi que o mundo espiritual era muito sério, que não era brincadeira, que não é qualquer coisa que nós cristãos podemos falar, porque tudo que a gente fala aqui tem um impacto no mundo espiritual. Sim. E aí quando eu entendi isso, eu falei, uau. Aí eu acho que foi mais esse choque, né, de entender que
sobre vigiar com as palavras, né? Sobre vigiar o que a gente lança sobre a nossa própria vida e como lança nas pessoas também. E aí eu nunca questionei sobre isso, nunca questionei o mundo espiritual. E aí quando Deus ele abre minha visão assim, eu fico um pouco tranquila, porque uma coisa que eu aprendi é que o Satanás ele não tem criatividade. O que ele vai fazer? A única coisa que o Satanás pode fazer é colocar o medo. E o medo era uma das coisas assim que me paralisava. E a partir do momento que eu falei, que eu entendi que tudo aquilo que te paralisa não vem de Deus. Eu falei, Uau. então tá bom. Aí toda vez que Deus abria minha visão, teve uma vez que eu tava na minha casa, tava dormindo, isso era 5 horas da manhã, eu estudava ano passado. Estava de manhã, eu ia acordar, tipo, meia hora antes. Aí, um incômodo, assim, espiritual, sei lá, não sabe quando tua cabeça tá milhão? Do nada, você acorda, tua cabeça tá milhão, e aí tá uma atmosfera terrível. E aí eu abri o olho, aí eu vi um demônio na minha porta, e falando, Raíssa! Ah, para, Juro. sério? Raíssa! Bem assim. Daí sabe o que eu fiz? Eu tava virada assim, eu falei, tá repreendido, no nome de Jesus. Virei pro outro lado e dormi. Acho que foi o melhor sono da vida. Eu repreendi, eu Nossa. falei, não vou deixar o Satanás aqui fazer bagunça. E aí eu falei, mas Jesus, por que que o Senhor permitiu? O que que eu dei brecha? E ali eu fui entendendo. E ali eu entendi, né, que se a gente não conversar, não ficar dando palco pra Satanás falar, e só repreende ali na autoridade. Eu acho que foi muito isso que você acabou de falar. Uau, uau. É uma coisa muito interessante. Sim. Eu conheço muito, tipo, por isso que eu perguntei sobre isso, porque boa parte, se não a maioria dos jovens que eu converso, assim, tem muito medo. E o medo faz com que a pessoa, tipo, nossa, não. Eu peço pra Deus não revelar nada pra mim, não mostrar nada pra Juro. mim. Não mostra nada pra mim. E eu fico, poxa, eu tenho essa percepção da mesma maneira. Se ele permite que eu veja, se ele permite que eu tenha acesso ao sobrenatural de alguma maneira, existe uma lição ali. Existe uma lição. Assim como, tipo, sei lá, é, já aconteceu comigo, carro enguiçado num lugar, eu passar, olhar assim, e só o Espírito Santo, poxa, você não vai parar pra ajudar? Bom, e parar pra ajudar e descobrir que era uma história surreal que tava acontecendo ali, que a pessoa precisava de uma oração. Sim. E não ia ter outra. Poderia Deus mandar outra pessoa, mas ele permitiu que eu fosse pra tirar uma lição dali. E hoje é algo muito simbólico pra mim. A lição virou algo muito simbólico pra mim. E assim como não ter medo nesses momentos Sim. é algo muito simbólico pra mim hoje, né? Nesses momentos acontece essas pequenas guerras e batalhas. Uhum. Algumas são batalhas que duram muito tempo, mas já traz a percepção de uma coisa diferente, né? Já não é aquela coisa assim, tipo, pegar desprevenido, algo do gênero. Sim. Não, eu sei o que tá acontecendo. Eu já consigo ver. O inimigo não é criativo, foi sensacional isso, foi sensacional isso. Porque realmente, ele simula muito algumas coisas, né? E Sim. eu acho bacana isso porque às vezes uma história que aconteceu há anos atrás, que um irmão tava sentado no banco de uma igreja, era numa assembleia também, e a esposa dele deitada no colo dele, fazendo carinho, e o pastor chegou e falou: para de fazer carinho nela, que você tá fazendo carinho num demônio. Irmão. Meu E a mulher Deus. manifesta no colo do cara e o cara não sabia. Cara. E aí? E depois foi um momento assim que foi Sim. uma das coisas que eu parei e comecei a prestar atenção, assim. E eu era muito, Aham. nossa, sei lá, acho que tinha uns 10 anos que isso aconteceu. E eu parei e fiquei prestando atenção. Eu falei, cara, o cara saiu pulando assim e tudo mais. Só que era uma pessoa que era, poxa, era a esposa dele. E eu fiquei com essa, fiquei, cara, era uma pessoa importante, mas no momento em que ele não sabia o que estava acontecendo, tipo, a pessoa que era importante pra ele virou algo simbólico de medo. Ele não sabia como lidar. Eu fiquei, olha aí, eles são, ó. Então eu vou ter que aprender a lidar com essas situações. Cara, Eu acho que Sim. quanto mais jovem você começa a aprender a lidar com essas situações, igual, provavelmente, se você continuar nessa linha, continuar permitindo que Deus te leve dentro dessa linha, você com Uhum. 25 anos, aí Sim. chega uma legião, você fala, olha, que o Senhor te repreenda em nome de Jesus Pode ir e saindo. tchau. cara, eu acho muito fantástico isso do podcast, que a gente, tipo assim, a gente vai conversando e vai, ao mesmo tempo, vai respondendo perguntas que estão na cabeça. Ontem tive uma experiência muito massa que foi respondida agora. Eu pedi resposta pra Deus o porquê daquilo e foi respondida agora.
Assim, ontem a gente foi comer uma pizza, foi comemorar o aniversário da minha noiva. E, assim, na hora de pagar, você tava lá, até, inclusive, com a gente. Na hora de pagar, assim, faltou uma pessoa. E eu falei assim pra minha noiva, eu falei, cara, tá errado isso. Todo mundo dividiu a conta normal, igual. E por que faltou uma pessoa? Todo mundo pagou. Aí ela, não, paga. Eu falei, cara, por que que eu vou pagar? Tá faltando uma pessoa? Manda no grupo, tá faltando uma pessoa. Eu, tanto titubear, fui lá, paguei. E eu fui lá pra porta, assim. Fiquei meio estressado. E falei, cara, mas todo mundo combinou, todo mundo vai pagar. E chegou um garotinho, assim, na porta da pizzaria, falando assim, eu tô com fome. Você consegue me dar uma pizza? E eu com a pizza na mão, que tinha sobrado aqui, assim. Cara, eu não tinha entendido por que que eu tava com aquela pizza na mão. E a pizza na mão aqui, assim, eu... Toma. Na hora, Deus falou assim, ó. Essa pessoa foi a pessoa que você pagou. A que sobrou Uau. lá foi essa pessoa que você pagou. Uau. Cara, na hora que... Uau. Cara, foi respondido agora, nesse momento. Nossa, que massa, velho. Tipo, e eu me perguntando assim, cara, por quê? Na hora, assim, ó, tá aí. Você perguntou quem que era, tá aí. Eu falava, mano, Entrando nessa sobre propósito, sobre pessoas próximas, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Relutância com a família em questão ao ministério. Sim. Como que foi, tipo, você chegou pra família assim e falou, pessoal, eu Tô sou indo. missionária, tchau, vou embora. tô indo. Tô indo embora. Como que... Não Oi. sei como chegou nesse ponto, mas como foi você chegar pra falar com seus Aham. pais em relação a isso? Então, os meus pais adotivos, eles são cristãos. Eles vibraram com Cristões. você, assim? Tipo, Aham. Sim. E, na verdade, é minha mãe que profetizou, né, no mundo espiritual. Falou, você vai pra Jocum. E daquela vez eu falei, não vou. Aí minha mãe parece que voltou. Falou, que bênção. Até que é meio, tipo assim, a gente, vocês como pai, vão ser, não sei, não sou pai ainda. vão ser Eu pai. também ainda não. E eu vou ser mãe. Eu acho que vocês já devem entender meio, tipo, nossa, meu filho vai ficar 5 meses longe. Daqui a pouco não é só 5 meses, daqui a pouco vai ser 2, 10, né? Aí eu acho que ainda isso tá formulando na cabeça deles. Mas eles estão alegres, sim, porque eu respondi sim pro Senhor. E aí agora a minha família biológica também. Mas a minha avó falou: que? Você vai virar freira? E que não sei o que lá, que não sei o que lá. Nossa, Não, freira. eu não acredito que você não vai estudar mais e que não sei o que lá. E minha avó, ela conhece a Deus, mas não sabe quem é Deus. Ela já ouviu falar, mas não sabe quem é. Você é forte? E aí ela. Eu não sei o que lá, você vai perder tua vida inteira, vai virar freira. Eu não acredito, eu não apoio. Aí eu falei, vó, é 5 meses só. Acalma o coração, por favor. Ela, tá. Tá bom, onde você vai? Falei, obrigada, vó. E aí eu tô fazendo rifa, ela até me ajudou. Aí a minha mãe biológica, ela nem perguntou, só, ai, postei tua rifa, pessoas estão comprando aqui, e é isso. Deus abençoe. E aí é mais sobre isso também. As pessoas em minha volta, tipo assim, amigas, minha amiga Cauana e minha amiga Renata, do Ministério Infantil, sempre você vai. A minha amiga Cauana, ela fala uma frase que sempre me impactou. Ela fala, você não é nossa, você é das nações. Uau. Uau. E ela sempre fala isso pra mim. E até que como que as pessoas, tipo assim, se prepararam, né? Porque eu sou uma vereadora, gente. Ai, na Fazenda Rio Grande, vou em tal lugar, conheço. Eu cuidei da filha dela. Eu sou assim, tipo assim, muito isso. Minhas amigas vai se identificar. Ah, eu vou estar num lugar, vou estar no mercado. Conheço 5 pessoas que tá ali. Eu sou assim. E aí, o que acontece? Eu sou muito comunicativa. Então, automaticamente, eu tenho muitas pessoas, assim, que me conhecem, que eu conheço as pessoas. E, enfim. No congresso infantil que teve na minha igreja, Deus usou a preletora muito forte pra falar que ela falou, Deus usou pra falar bem assim, eu não te coloquei na família adotiva em vão, você vai cuidar de órfãos. Aí ali, não teve um que ficou em pé, né? Eu fui a primeira, fiquei igual um grãozinho no chão. E ali ela falou que, ela não, né? Deus usou ela e falou que iria me lançar pra longe pra cuidar de meninas, pra cuidar de raíças. E é ali que uau. Daí ela falou, a igreja se prepare pra lançar essa menina, porque é daqui a pouco.
Aí Deus falou, te dou maturidade espiritual. Deixando as coisas velhas pra trás e viva o novo, Raíssa. Viva o novo. E ali Deus, com toda a autoridade, né, usou ela e pediu pra todos os pastores me cercarem. E eu tava no chão. E aí ela falou, vocês vão levantar, todos os pastores vão levantar essa menina em ato profético. E aí todos oraram por mim, e ali foi maravilhoso. Ela pediu pra Andressa, ainda, não deixar que eu abaixasse a cabeça. Eu fiquei assim, chorando, mas eu fiquei com a cabeça erguida. E ali foi um impacto extraordinário. E ali muitas pessoas se despediram já de mim. Uma amiga minha falou bem assim, eu tava tentando, né, me recompor, que eu tava chorando muito. Aí eu acalmei. Diz que eu acalmei, ela me abraça. Ela fala, eu vou te abraçar muito forte agora, porque daqui a pouco você não vai estar conosco. Você não vai estar conosco daqui a pouco. Eu chorei mais ainda. E ali a igreja inteira, né, teve um entendimento. E quando eu cheguei, eu falei pra minha líder Ruth, eu falei, tô indo pra Jocum, vou fazer TED. Ela, voa, né? Ela só falava, voa, minha menina, voa, voa, voa. E todas as pessoas que eu falei vibraram muito, muito, muito comigo, porque ficaram muito felizes com o sim, né? Com o meu sim pro Senhor. E ali foi o que tá me incentivando, né? Mas assim, você acha que. Uma pergunta agora. Você acha que ali foi a virada de chave espiritual na sua vida, assim? Tipo, esse dia eu entendi que é isso e não tem mais o que fazer. Exato, esse dia eu falei, gente, eu não tenho escolha. Eu realmente ali vivi escolhida, eu não tenho escolha, gente, eu não acredito. Af. E ali eu falei, uau. Por quê? Quando ela falou que eu iria cuidar de órfãos, e era uma coisa assim que sempre queimou no meu coração, e Deus reafirmou ali em público pra todo mundo. Eu falei, uau. E aí no outro dia, eu tava muito cansada porque foi um congresso de 2 dias. Daí foi um culto à noite, daí outro no sábado e domingo. Não, domingo de manhã e de noite. E eu fui pela primeira e única vez intérprete naquele culto. Intérprete de Libras, mas só dos louvores mesmo. Gente, eu tive 20 dias pra aprender 8 louvores. Nossa. Foi um Foi desafio. Louvores. A gente chama, Oito. eu chamo isso de speedrun. Juro. Nossa, foi um speedrun monstro. Meu Jesus. Juro. E aí o Senhor me capacitou. E aí foi a única vez também que eu interpretei na igreja. E aí, enfim. Aí nesse dia, eu também entendi sobre a ferramenta que tá nas minhas mãos. Aí foi falado muito sobre isso e foi maravilhoso. Aí no outro dia, eu ainda era estudante de ensino médio, terror, terceirão. Gente, na época do Enem, essas coisas. E aí eu fui fazer 3 provas no dia. E eu tava assim, ó. Eu fui dormir tarde, né? Porque crente vai pra pizzaria e nunca mais sai. Rapaz! Juro! Desconheço. Desconheço a história. E aí até que a gente foi 1h da manhã e no outro dia eu tinha que acordar 6 horas, 5 horas. E aí, enfim. E eu fazendo ali a minha redação, o Senhor me deu o script do que eu irei fazer nos orfanatos. Ah. Juro. Nossa. Deus me deu, tipo, tudo, assim, tudo. Porque eu sou muito autoritária. Eu sou muito de mandar e ser líder. E aí, porque meu nome significa líder. E aí eu lembro que o Senhor me deu o script mesmo e eu liderando um grupo. Ai, foi assim. E eu no meio da prova, assim, ó. Faltando 10 minutos, assim, ó. Uau. Quando, Deus? Dá tem hora pra eu já se preparar. Dá um spoiler. Deu spoiler, Deus. E aí foi maravilhoso. E é maravilhoso também quando Deus te dá essa inteligência, né? Te dá essa criatividade. Porque agora, no tempo da ETED, o Espírito Santo tá me deixando tão inteligente, mas tão criativa que eu tô. Oi? Quem sou eu? E aí é maravilhoso quando a gente tem essa percepção, né? Uau. É o que a gente aprende aqui também na casa. Tem duas frases assim que o pastor Edson usa bastante. Toda vez que ele olha assim, ele fala, tipo, ele olha, ele fala ela não olhando pra mim. Eu sei pra quem que é, sabe? Tipo, tá bom, Tá eu já bom. entendi, tá tudo bem, eu já entendi já. Ele fala que quando você entrega a sua vida, você não tem mais direito.
partir do momento que você entregou, você não tem mais direito. Líder não tem mais direito. Sim. Ele tem seus deveres, mas ele não tem mais direito. Então, é sono, é família, é diversão. Você tem que saber dar os seus momentos pra isso, pra você não estourar, né? Sim. Mas não são aquelas coisas assim, tipo, não é mais o normal. Nunca mais vai ser o normal na sua vida. E outra que ele fala também bastante assim, tipo, num GD ele falou isso, num dos primeiros GDs que eu vi na igreja, ele falou, e eu fiquei tipo, ele falou assim, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. ele capacita os escolhidos. Sim. E depois disso, assim, depois que eu entendi, comecei, tipo, me aproximar mais e querer entender mais, assim, também é a mesma coisa. Às vezes eu Sim. tava lendo um livro, assim, se eu chegava assim, tipo, nossa, você tá entendendo isso? E eu olhando, assim, tipo, Tá aqui, tá Oi. escrito o bagulho. oxe, mas é só isso? E depois eu comecei a perceber que não era só uma coisa normal, era, tipo, era algo sobre o mundo espiritual comigo, assim, sabe? Sim. Uma experiência foram coisas, assim, pequenas experiências que eu tive, Sim. sim, e tive essa sensibilidade pra perceber assim, poxa, isso aqui é uma coisa que Deus tá mandando pra mim aqui. Então, cara, eu vou nutrir essa planta aqui pra ver até onde ela vai. E o fruto que ela vai gerar, cara, vai alimentar pessoas. Então, top, eu vou investir nisso. E comecei, e aí foi. Provavelmente seja essa mesma medida do que você tá Uhum. fazendo. Tipo, você Sim. ter ido pra Jocum, tá se capacitando, fazendo outras coisas. É a gente regar o nosso jardim, Sim. Muito né? isso. Sem esperar que os frutos que a gente vai dar ali sejam pra nós, Sim. mas que outras pessoas se alimentem. E, nossa, como eu gostaria que mais jovens tivessem essa percepção, né? Seria sensacional. Você que tá acompanhando, tem um filho jovem, deixa ele assistir esse episódio de hoje, olha só. Não mate a raiz da planta. Deixa a criança aproveitar do fruto. Amém? Você que tá acompanhando aí, jovem, adolescente, tá se sentindo como se fosse de nós aqui hoje? É porque essa palavra é com você, meu querido. Entenda, há um chamado sobre a sua vida. Por mais que você olhe assim e pense, tipo, poxa, sabe aquele sentimento? Em algum momento você para, poxa, eu sou diferente. Por que que eu sou diferente? Já teve essa sensação? Ai, eu falei isso ontem. Ai, 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 ai. É sensacional Juro. isso. Porque essa é a diferença. É algo muito clichê que às vezes a gente fala no meio cristão, mas é uma coisa que é verdade. Deus te fez e jogou a forma fora, não existe. Você é único pra fazer as coisas que ele promoveu pra que você faça. Sim. E cada coisa ele fez especialmente pra você. Sim. Cada dia um presente. Eu vejo muito isso assim, tipo, cara, Deus preparou um dia inteiro pra mim. Eu só vou aproveitar. Sim. Só vai viver. Eu só vou aproveitar. Ele Uhum. preparou cada segundo, irmão. Imagina só quantos livramentos você não teve. E Sim. você nem percebeu que você teve um livramento. Sim. Ele Verdade. preparou 24 horas pra você. E você só vai curtir as 24 horas. Exatamente. Então, fazer com que pessoas também tenham essa percepção, sendo tão jovem assim, eu olho assim e falo, cara, vale a pena Uhum. estar na brecha. Vale a pena estar na brecha pelos outros. Chegou aqui falando já é o inimigo que tá vindo contra. Me conta, como que tá sendo essa semana? Que logo mais você também, você tá saindo pra começar a fazer os cursos, né? O Isso. intensivão. Como que Aham. tá sendo essa semana? Gente, essa semana tá muito cansativa. Segunda-feira. Tá- Gente, o Satanás, ele, olha, ele tá assim com tudo na minha vida. Ele não é criativo, mas ele é persistente, Ele é né? persistente. Nossa, ele é muito Gente, persistente. essas 2 semanas eu tive a desiste. certeza que ele me odeia. Tive a certeza absoluta que ele me odeia. E aí, hoje, ele tentou me parar, mas não conseguiu. Hoje eu tava lavando louça. Normal, eu tava até lavando um pouquinho mais leve porque eu tava distraída. E aí, nisso que eu passei a esponja no copo, o copo rachou. Uf. Como se fosse uma massinha ali do Madalena. Falei, oi. Daí, tipo assim, cortou aqui, coisa leve. Falei, ah, Satanás, bem na minha mão, né? Bem a minha ferramenta. Falei, não, vai embora. E aí, ele não é criativo. Ele usa. Ó, uma coisa que eu aprendi que o Satanás, ele nunca vai usar o seu futuro contra você. Ele vai pegar o seu passado pra te apontar. Então, é sempre o passado que ele vai te assombrar. E aí, o Satanás, ele tá fazendo isso. Só que eu tô. Só isso? Que é criativo que você é. E aí tem que. E é isso, né? Vamos passando pela prova, dando glória a Deus. E é isso. Amém. Amém. Eu tenho mais uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Parte de cobertura espiritual.
Como que é pra você ali? Uhum, Você tá fazendo o curso na Jucum, uhum, tem a igreja, mas a família também uhum. abraçou, trouxe você pra Sim, próximo e tudo mais. Como você falou, fala sobre oração, tem uma pessoa específica que você lembra. sim. Como que você vê, assim, tipo, esse futuro pra você, assim, Uhum, agora dentro do campo da missão? Tipo, poxa, eu tenho sim, pessoas que estão orando por mim, sim. sempre. Eu tenho meu apoio espiritual. Como é isso pra você? Você falou que houve um ato profético na igreja, Uhum, os pastores oraram por você. sim. Mas, assim, de verdade, Uhum. uma coisa que eu já tive uma experiência semelhante. Mas os pastores não ficam orando pela gente 24 horas todos os dias. Mas sempre existem aquelas pessoas X que ficam, tipo, intercedendo por você. Sim. Pra você, quem são essas pessoas? Ah, essas pessoas são principalmente minha mãe e meu pai, a Márcia Jaqueline, e a minha tia e as minhas amigas, né? Todos, assim, da igreja, tanto, ai, de rede social, tanto de outra igreja que eu fui, e ali todos reconhecem Uhum, o meu chamado, e ali me dá muito alívio de saber que eu tô coberta. Não é sobre placa, e sim sobre pessoas que oram pelo mesmo propósito, né? Que é a minha vida, que é o Senhor me capacitar cada dia mais para que a palavra se avance mais para expandir o reino. E é mais isso, né? Minha família, minha tia, líderes também, né? E amigas. E assim me dá um conforto muito grande. E pastores também, tipo, que eu já fui pastoreada. E assim me dá muito alívio, assim. é uma tranquilidade de saber que tem um Sim, time, né? Você joga com um time, não tá sim. jogando sozinha, tá jogando Tipo com um time. assim, se eu pegar um megafone na fazenda e gritar, orem pela Raíssa, vai ter muitas pessoas lá na frente com a Raíssa. Eu conheço. Então isso me dá mais alívio, assim, Tô sabe? mais tranquilo, né? Isso. Agora, uma outra pergunta que também, provavelmente, o pessoal que estivesse assistindo, provavelmente teria. Cara, como que você enxerga agora os planos pro futuro? Uhum. Com certeza, aquele frio da barriga existe. O frio da barriga, com certeza, ele vai existir. Mas assim, como que tá o teu espírito em relação a isso? Se Jesus olhasse pra você e falar, nossa, Raíssa, a tua primeira missão vai ser num lugar totalmente diferente. Sei lá, Nigéria. Um lugar assim, tipo, bem aleatório. Sim. Como, como, como Raíssa ia lidar com essa situação? Você acabou de citar a Nigéria. Lembra daquela intercessão que eu falei? Uhum. A mulher representou a Nigéria. Ah, brincadeira. Ah, louco. Isso aí. Olha Deus É isso aí. aí. Oh, Olha fiquei com Deus medo aí. agora. Meu Deus. Olha, assim. Então, como você reagiria? Tá bom, Deus, tô indo. Assim, é um desafio tanto mental, né? Porque quando eu fui lá na favela do Parolim, um pastor que ajudou a gente a mapa, porque a gente foi na igreja do pastor, né? Que recebeu a gente, enfim, lá na favela ali do Parolim. E ele abriu uma exceção ali do treinamento dele. Ele falou perguntas. E eu tava lá na frente, fazendo 40 mil perguntas. Falei, é eu que vou fazer. E aí eu falei bem assim pra ele, como que foi você lidar psicologicamente sobre ter que largar tudo pra viver pra Deus? E ele é um pastor assim que saiu de Manaus pra vir ali na favela. Ó, a minha cidade aí, ó. Bom, é, Eu sou de manda um Manaus salve, mano. também. Manda um Ó, salve. Manaus. Tchau pra vocês. E ali eu falei, nossa, mas, né, porque ele é também daquelas pessoas que disseram sim pro Senhor sem medo. Ele falou que ele tinha uma empresa muito boa, trabalhava numa empresa, ganhava muito bem, largou pra falar sim, né, sim pro Senhor. Bom, E ali eu aprendi muito com ele. E ele falou, olha, é meio errado a gente falar, né? Tipo, ai, largar tudo pra viver pra Deus. Mas quem que é seu tudo? Seu tudo não é Deus? Você vai largar o que você tinha pra viver com o seu tudo. nossa, que tapaço. Nossa. Eu falei, oi, Jesus. Tá bom. Cara do céu. E, ta- Anota, anota, Pronto. anota. e ali eu falei, meu Deus do céu. Tá bom, Jesus. Porque nesses 15 dias eu fui na negação. Por quê?
Quinta-feira eu me inscrevi e sexta eu tava lá. Então foi muito Deus, assim. Meu pai falou, eu pago. Eu falei, tô lá então. Então eu vou. E aí foi muito isso, assim, caí de paraquedas. Nem sabia que existia Jocum lá. Tava nesse nível. E aí todos os dias o Senhor tava falando. Eu falei, não, Jesus, eu não vou ser missionária. Acho que o Senhor se confundiu. Não vou ser missionária. E não dá, Jesus. E os 15 dias eu fui colocando um problema na frente. O primeiro dia foi. Eu falei, mas Jesus, eu acabei de ser adotada. Fui adotada agora com 16 anos. Tô com 18. Falei, Jesus, mas eu acabei de ter minha família. Acabei de ter pai. E eu vou largar pra viver o ID? Falei, não, Jesus, não, eu não escolhe outra. E eu tava assim. Aí até que a pregação foi sobre isso. Falei, oi. E aí no final teve cantou Pra Onde Eu Irei. E aí um obreiro lá e falou, você precisa deixar sua família se você quer viver esse evangelho. Você precisa, é necessário. Deu, tá bom. Para de falar no microfone. Fiquei meio que assim. E ali o Senhor, nossa, quebrantou meu coração e me mostrou. Tá tudo bem. Essa é a vida, essa é a jornada do missionário. E aí, igual muitas pessoas, eu tô falando, não, vou pra Jocum, vou pra ETED, fazer ETED, ficar 5 meses lá. E as pessoas, mas quando você volta? Eu falo, tá previsto pra julho, mas se Deus manda eu ficar lá no sertão, né? Daí eu já tô preparada, assim. Daí, que dia que foi? Sábado. Teve o drive-thru lá na fazenda, que a minha igreja propôs esse evento, né? 3ª edição ainda. E eu conversei com o líder de jovens e eu falei, você não vai me ver por 5 meses. E aí um cara tava atrás e falou, por quê? Porque eu tô indo fazer teste dele. O fulano, que também era lá da minha igreja, que tá em missões, foi nesse negócio e nunca mais voltou. Eu falei, legal. Nossa. Dele, eu vejo fulano uma vez no ano. E olha lá. Aí eu falei, uau. E se Deus quiser que eu faça isso? Deu tá bom, Deus. Mas eu tô me preparando, assim, psicologicamente. Mas é igual eu falei, né? Largar o que eu tenho pra viver com o meu tudo. E sem Jesus nós não somos nada, né? E que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e se perder? E é mais sobre isso, assim mesmo, que o Senhor fala no meu coração. Uau. É uma ideia bem Bom, madura, sim. na verdade. Bem madura. Bem madura mesmo. Uma coisa que. Essa daí você me pegou. Essa daí você me Você pegou. tá machucando. Ô, irmão, Anotem. eu não Vocês que estão abandono tudo, irmão. Eu assistindo. me apego ao tudo, entendeu? Só tiro só as minhas migalhas, mano. Olha só, pensamentos de visão. Você falou que vocês tiveram aula de cosmovisão lá também, outras coisas. Agora vamos abrir, né? Sim. Eu quero abrir um pouco esse leque assim, dos cursos. Você falou Uhum. bastante das suas experiências dentro, mas Sim. fazer uma merchan pra eles também, né? É Uhum. interessante fazer uma merchan. Talvez existam outras pessoas que também não saibam, nem que tipo, tem algum desses projetos Uhum. próximo de casa. Eu acredito que, cara, de verdade, das coisas que quebra as pernas um pouco é a questão da informação, a acessibilidade para outras pessoas. Sim. Às vezes tem um jovem que ele tá, tipo, cara, ele tá sedento pra fazer alguma coisa. E o cara apaga porque ele não teve uma possibilidade, ele não teve ele não encontrou uma oportunidade de fazer as coisas acontecer. Às vezes é Deus separando o cara pra mais algum momento, separando a moça pra mais algum momento, deixando curtir ele Sim. com mais experiências. Mas também a gente tem a nossa parte nessa. Então, como essa parte de introdução, assim, Uhum. não sei se você ficou sabendo sobre mais detalhes, como funciona com eles ali, tipo, data de tal data são os. Uhum. Tem mais uma entrada, Uhum. tem mais um final de semana com a galera, tem mais 15 dias. Sim. Os próximos 5 meses vão ser assim. Eu não sei se você conhece o calendário deles ali. Mais ou menos. Em questão da aula de cosmovisão, tipo assim, vamos dizer 100%. Eu aprendi um. Porque a cosmovisão é desse Gigantesco. tamanho. Então eu aprendi assim, ó, sabe? Foi mais aula assim de sociologia. E aí Deus me pegou, nossa, quantas aulas de sociologia você presta atenção? Eu fiquei, uma só que é essa. Ai. E aí é mais sobre isso mesmo. Em questão da agenda da Jocum, eu só sei da Jocum de Almirante Tamandaré. Se você mora aqui em Curitiba, por favor, vai em Almirante Tamandaré. Em qualquer lugar, na verdade. Mas assim, em todas as Jocum, eu sei que isso já é
como pode dizer? Já é igual. Padrão. Que são as ETEDs. Que é o que eu vou fazer. E as ETEDs são, acho que, todas de duração de 5 meses. E aí, na Jocum de Almirante Tamandaré, tem algumas. E aí, o ano inteiro, né? Aí vai lá na ETED, só que a ETED é para maiores de 18, encerrou o ensino médio, aí lá tem ETED convencional, comunicadores, Reaviva, eu acho, e Sakura. Eu acho que é só isso. Eu acho. Aí tem a MF, né, que é a Escola de Missionários de Férias, que é sempre nas férias. Ou é em janeiro e em julho. Uhum. Aí, eu não sei muito bem das datas, mas tem que ficar muito ligado no Instagram de lá, porque eles sempre, tipo, quando já sair pra inscrições abertas, vai. Aquela coisa assim de 5 minutos, né? É, Uma pipoca de micro-ondas. juro. Mas ali eles deixam, igual eu falei, né? Me inscrevi na quinta. Tive sorte ainda. Inscrevi na quinta, sexta eu tava lá. Foi na sorte ainda. Foi porque Deus queria que eu estivesse lá mesmo. Mas eu acho que todos deviam ter a oportunidade de estar não só na MF, mas em qualquer projetos assim, né? De sair de fora. Porque em Almirante Tamandaré, fazendo Rio Grande, é 40 minutos. Só que eu era a única da fazenda lá, não conhecia ninguém. E é uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Recomendo muito todo mundo ir. E aonde dá pra procurar, assim? Passou arroba aí no Instagram da Jocum. Ah, O pessoal ficar ligado nas informações. procura a Jocum mais perto da sua casa. Tipo assim, eu moro igual eu, tive acesso a várias, né? A de Curitiba, a Jocum de Curitiba e a de Almirante. Aí eu fui na de Almirante Tamandaré. E aí, coloca no Instagram Jocum ou pesquisa quais são os nomes da Jocum perto da sua casa, né? Porque em Almirante Tamandaré tem 2 Jocum. Que é a Jocum Almirante Tamandaré e a outra que é Monte das Águias. Que é essa Monte das Águias que eu vou. Mas é isso. Mais tranquilo de encontrar, né? É, Agora também tem algo que você estava fazendo no seu perfil. Você estava fazendo uma arrecadação isso. pra você passar os 5 meses lá. Como que tá funcionando? Vocês estão fazendo rifa? Como que vocês estão fazendo? É esse momento que você pode falar com a galera aqui. A gente deixa esse Um momentinho marketing. aberto aí, a gente fazer Ai, que legal. um fretado pra você aqui. Então, O pessoal posso te explicar encontra. sobre a TED? A minha? Fica à vontade, fica à vontade. Se Tá quiser Tem falar pessoa- pro pessoal conversar no direct no teu Instagram pra ficar mais fácil também, Tá. passa o arroba aqui de volta, fala com mais Beleza. tranquilo. Vou falar mais pra vocês sobre a minha TED, né? Que é muito sobre isso que a gente tá falando, né? Ontem eu fui pra um culto da minha amiga. Da minha amiga não, né? Da igreja da minha amiga. E ali parece que assim o Senhor preparou amanhã pra me falar, pra me reafirmar tudo. E a pregação foi o Deus dos desconhecidos. Falei, oi. E aí a minha TED é muito sobre isso. Minha TED o nome dela é TED Águias. Essa TED, ela é mais focada para os segmentos que são menos evangelizados no Brasil. Ou seja, os lugares que ninguém quer pisar. Favela, ribeirinho, tribo indígena, cigano, sertão e muitas outras. E no meio desses tem quem? Os surdos. Então a minha ferramenta já tá pronta, né, pra falar. E aí é mais sobre isso. E aí eu voltei da ETED já com essa convicção. Eu vou fazer ETED. E aí todo mundo percebeu esse meu chamado em questão de cuidado, em questão de lugares mais escassos mesmo. E aí os obreiros falaram, mas tem a Monte das Águias que trabalha bastante, acho que uns 4, falou. No mesmo dia ainda. Eu falei, nossa, eu vou procurar, né, quando eu sair daqui. Aí tinha uma obreira que eu tava ensinando algumas coisinhas assim em Libras pra ela. Um louvor, como que fala missionária em Libras, o nome, se apresentar em Libras. E aí ela sempre não, uma vez ela me ministrou, de uns dias pra acabar a MF, ela começou a me ministrar sobre como que as pessoas vão te ver se você não aparece. Como que as pessoas vão ver a sua Libra se você não mostra.
E aí ela falou muito aquele Romanos, esqueci o versículo, tá ainda no meu informativo. Romanos, alguma coisa lá, que é sobre aquele versículo, como ouvirão aqueles se não tiver ninguém que prega, né? Se não houver ninguém que pregue. E aí eu falei, uau. E quando eu entrei pra procurar sobre isso, esse foi o primeiro versículo que apareceu. Cliquei lá, Romanos e o versículo, como ouvirão se não tem quem pregue. Falei, uau, tá bom, Deus. E ali eu fiz uma brincadeira, tipo, ai, você tá indo na direção errada, aquele áudio, sabe? Você tá indo na direção errada, o carnaval não fica pra lá. Esse áudio, vocês já ouviram? É daquele desenho lá, Cadu, lá. Não, esse daí me faltou, foi mal. Isso daí eu tô Eu já tenho ficar 25, devendo. foi mal, já tenho 25, foi mal. E aí eu fui, fiz um vídeo e assim, falaram, ai, mas esse não é o caminho da faculdade. Daí eu falei, mas eu não vou fazer faculdade, eu vou fazer TED. Nem sabia de nada. E aí eu voltei, daí TED dia 24. Aí eu fui e eu falei, tá, Senhor, o que o Senhor quer? E ali o Senhor foi ministrando sobre isso, né? Como virão aqueles que se não há quem pregue. E aí eu comecei. Uau. Comecei a escutar mais o coração de Deus sobre isso. E aí aconteceu muitas coisas que apontaram pra esse destino. Eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, ela falou, vai com Deus. Deus abençoe, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E aí eu falei com algumas pessoas e meio que eu achei que, na verdade, todo missionário, né, que começar aqui iniciar vai achar isso e vai sentir em qualquer momento que ninguém acredita em você. Ninguém acredita no seu chamado. As pessoas, eu tive essa percepção que as pessoas acham até agora, hoje, que eu tô indo por emoção. Isso é muito forte lidar psicologicamente. Igual eu falo pra minha mãe, Exato. eu não queria ir. Mas eu vou porque eu tenho medo de perder minha perna, minha mão. Eu tenho muito temor a Deus nesse nível. Eu falei, eu vou porque eu obedeço a Deus. Eu prefiro obedecer. Porque eu queria fazer minha faculdade esse ano, já queria iniciar no meu trabalho. Só que o Senhor falou que esse é meu ano de envio. E o que eu vou fazer? Fazer nada. Eu vou obedecer, eu vou caminhar, né? O caminho tá pronto, só basta andar. E aí eu fui no mesmo dia, nesse mesmo domingo que eu fiquei frustrada um pouquinho, né? Que eu falei, poxa. Eu coloquei expectativa nas pessoas, gente, nossa, Raíssa, vai. Só que não, falaram, então tá. É hoje, né? Então assim. Enfim, quem me chama é Deus. E aí eu fui fazer meu devocional e o Senhor me direcionou a uns salmos. Eu sou horrível com número. Salmos 126, que no versículo 3 diz sobre os cativos. As pessoas que estão em cativeiros. E aí o Senhor falou, você foi uma dessas e hoje você é livre. Por que as outras pessoas não podem ser livres? E minha TED fala muito sobre isso. Eu falei, tá bom. Nossa, mas ele te jogou no cantinho mesmo, Sim. né? Nossa. Juro. E aí eu falei, uau. Daí toda vez que eu comecei a falar, não é pra mim, eu acho que eu não vou. Eu comecei a ir, não, das pessoas, será que é emoção? Acho que é emoção. Aí Deus aponta de novo, me joga contra a parede e fala, sou eu que tô te enviando? Quem que vai questionar? Se é eu que tô te enviando, eu que vou te mandar a provisão. E é muito, muito forte, né? Pensar assim e manter essa decisão. E é muito mais sobre isso. E aí, como que eu tô fazendo? Igual eu falei. O Espírito Santo tá me deixando inteligente, criativa. E o Espírito Santo, ele fala comigo através da minha criatividade. O que eu tô fazendo? Como eu sou leste, eu já tenho o meu próprio estúdio desde os 16 anos. Um estúdio de beleza que faz extensão de cílios e tudo mais. E aí eu falei, eu tenho essa ferramenta. Aí a outra ferramenta é a lábia, né? É indo conversar com pessoas. Eu conversei com umas amigas minhas que têm, né, seus próprios negócios. E assim eu fui montando rifas. E aí, nisso que eu tava montando rifa, eu falei, nossa, eu comecei a mandar. Não, mandei pra uma pessoa. Ela, mas o que é isso? Eu tive que explicar tudo isso que eu falei pra vocês, agora em tudo. Falei, gente, que cansativo. Aí o Espírito Santo me direcionou a fazer um slide. Gente, eu não fazia slide nem na época da escola. Terminei a escola, tô fazendo slide. E aí o Espírito Santo me direcionou a fazer um slide
explicando o que é ETED, o objetivo da ETED, como que vai funcionar o meu chamado e como que as pessoas podem me ajudar nesse chamado. Massa. E aí eu comecei a fazer as rifas, daí o Espírito Santo, assim, tá direcionando, assim, sabe? Uhum. E aí, se você se interessou em me ajudar com essa obra, não tá 100%, falta bastante, mas eu tô indo na fé. E se você sentir no seu coração de ajudar essa obra missionária, pode me chamar. Vai colocar. Ou eu falo aqui mesmo. Pode falar, fale com calma. Aí daqui a pouco o Dan consegue colocar lá na descrição do vídeo aqui, você vai conseguir encontrar o arroba dela em algum lugarzinho aqui, beleza? Aí você procura lá, vai no seu Instagram e você vai encontrar a Raíssa lá. Mas pode falar. Aí o meu Instagram é @eu_raíssa3. Aí lá eu tô passando bastante informação, quanto que falta. E eu também criei um grupo. Raíssa em Missões. Esse grupo é mais para as pessoas, assim, que estão me ajudando, né? Uhum. E igual eu falo, muitas pessoas me pediram desculpa. Raíssa, me desculpa, eu não vou conseguir ofertar. E eu sempre tô falando, oi? E eu sempre falo bem assim, a oração é mais valiosa do que qualquer centavo. Falei, e é isso que eu falo pra vocês. Se você não tem condição hoje de ajudar, não só eu ou qualquer outro missionário, mas que essa chama arda no seu coração, ore. Que além de Deus te mandar a provisão pra você abençoar, você vai estar se preparando ali também espiritualmente. E a oração é muito valiosa, principalmente para os missionários. E uma coisa também que eu aprendi lá com a líder da MF, ela falou que Deus ama aqueles que cuidam de órfãos, de missionários em campo, de refugiados, de viúvas e de refugiados. Isso aí. Esses 5. E ali eu falei, uau. E aí muitas pessoas estão me mandando mensagem pedindo desculpa, ai, Raíssa, eu não tô tendo condições agora. Eu sempre falo a hora. A sua oração vai valer mais do que qualquer centavo nessa terra, mais valiosa. E é sobre isso. Orem por É, mim. tem uma frase que eu vi, que eu tenho uma vez, eu falei, tipo, caraca, isso aqui é forte. Nem todo semeador é um intercessor, mas todo intercessor é um semeador. Exatamente. Então, aí vocês já viram já, né? Como vocês vão conseguir encontrar aqui na descrição do vídeo, tá? Cega. Gente, pelo amor de Deus, às vezes a gente faz as coisas aqui, a gente traz as pessoas, e você fica tipo, ah, não, beleza, tá, não vou. Ai, depois eu faço. E você esquece. Irmão, essa é a sua oportunidade. De você não só semear contribuir com valor, mas com uma oração. Se você soubesse o quanto isso faz diferença para a vida de uma pessoa, fazer uma intercessão pela vida de outra pessoa, talvez você nunca mais vá ver a Raíssa aqui vindo no podcast. Pode ser que no mês que vem já Jesus prepare e fale, ó, tchau, filha. Entendeu? Claro que isso não é a princípio não é essa o que tá acontecendo. Mas quando Deus fala em pouco tempo, filha, é pouco tempo de verdade. Eu digo por experiência própria. Então, Os conhecidos sabem, não precisa falar muita coisa. Pouco tempo de Deus, assim, Sim. é tipo, puf, as coisas acontecem muito Meses. rápidas. Sim. Meses. E é Semanas. aquilo, né? Tipo, o tempo não foi feito pra Deus. Foi feito pra nós, Exatamente. né? Então, é mais sobre isso, assim. Então você que consegue, você que pode, você que sentiu no seu coração, assistindo toda essa entrevista aqui, você que sentiu no seu coração, cara, tá ali o link na descrição, faz lá sua semeadura, aproveita, toda a terra pronta, toda a terra curada, é um ótimo lugar para você plantar uma semente. Pode ter certeza que quem dá o crescimento é Deus. A gente planta, mas quem dá o crescimento é Ele. E muitas pessoas podem aproveitar dos frutos. Então seja um semeador, aproveita, tá? Não só aqui agora, falando sobre essa parte, sobre oferta, não só para dentro do projeto da Raíssa, mas também nos próximos episódios a gente vai falar sobre outras ferramentas aqui para dentro do Sim. podcast também. Porque vocês estão acompanhando, pessoal, espero que vocês estejam gostando dessa entrevista. Tá bem diferenciada essa entrevista hoje, tá uma entrevista mais leve, mas muito objetiva. Mas nós temos as luzes, a gente sempre tem alguma coisinha aqui pra comer, alguma coisa pra beber, a gente deixa a pessoa mais confortável. Às vezes a galera chega aqui nervosa, mas quando vê já passou 1h30, já passou 2 horas. Isso aí. Isso aí, irmã, você nem percebe. E você nem percebe. Juro. Mas é algo interessante que a gente gosta de fazer. Esse é o nosso jeito diferente de levar o evangelho. Uma ferramenta que Deus deu através da criatividade pra gente. E nós estamos expandindo através de um podcast.
Sim. Como eu falei, a hora vai aqui, a gente já vai se direcionar pro final da nossa entrevista. Mas antes da gente encerrar, existe um momento que eu gosto muito de deixar aberto para toda pessoa que vem aqui ser entrevistada, que eu digo como nosso momento de honra. Uhum. Que na nossa vida passam várias pessoas em que te auxiliam de alguma maneira. Que oraram por você em algum momento, intercederam Sim. por você em algum outro momento, as pessoas que estão mais próximas, assim, as que te motivaram a fazer alguma coisa, as que sempre estão, sabe, aquela cobertura, aquela galera que você sabe que tá ali pro que der e o que vier. Então você pode aproveitar a câmera, se você quiser agradecer essas pessoas agora, esse é o Sim. momento que a gente deixa, um momento seu com eles. Se você esquecer de Sim. alguém, a responsabilidade é sua. Compra É isso. depois. Eu quero agradecer muito a minha família, meu pai e minha mãe, que sempre me apoiaram. Se não fosse, né, Deus usando meu pai pra me enviar na MF, Deus acho que teria que usar outra chave, né? Mas desde o princípio eu tava planejado isso. Eu quero agradecer meu pai, minha mãe, pelo coração voluntário e dispostos deles, sempre. E eu quero agradecer também a minha tia, Aline, irmã do Coque, linda. Quero agradecer porque se não fosse ela, eu não estaria aqui, né? Se não fosse Deus usando ela também, eu não estaria aqui. Meu destino seria outro, pior, muito ruim. Eu queria agradecer a ela por ter sido e é ainda um canal de bênção na minha vida. Quero agradecer as minhas amigas que sempre me apoiaram. Todas, assim. Se eu falar, vou ficar aqui até amanhã. Mas as principais são a Cauana, a Renata, a Isabela, a Sofia, a Giovana. E eu também quero agradecer muito a família Loyola, a Kailane, né, a Sheila, que, assim, um canal de bênção na minha vida. E Deus me mostrou ontem e falou muito comigo ontem também sobre que ele usa os de fora para acolher o que os de dentro não fazem. E eu quero agradecer pelo coração maravilhoso de vocês. E Deus abençoe. Eu amo todo mundo. E é isso aí. Isso aí, pessoal. A gente vai chegando pro nosso final aqui. Gabi, faz o fest pra nós aí, irmão. Então, é isso. Primeiramente, agradecer a você por ter tirado um tempo do seu dia, da sua semana, ter separado esse momento pra gente, por essas histórias maravilhosas, experiências com Deus maravilhosas, bastante coisa que eu pelo menos não tô acostumado a ouvir com Libras e etc. Eu também fiz Libras, fiz o básico, sim, bem básico. Agradecer todo mundo que tá assistindo. Deixe seu like, não esqueça de comentar, porque é muito importante. Importante. Ativa o sininho, porque meia hora antes Meia hora de avisa antecedência. qualquer conteúdo novo. E uma dica bem importante, assiste esse vídeo e anota todas as coisas que foram faladas aqui que impactaram no seu coração ou podem impactar no coração de outras pessoas. Às vezes a gente comenta algo aqui que você fala assim, nossa, isso serviria para tal pessoa. Eu, pelo menos, sou assim. Eu vejo o culto às vezes e... Às vezes não, né? Tô no culto e vejo o culto e anoto alguma coisa assim e falo, cara, isso pode servir pro meu irmão. Vou levar pra ele, vou ainda entregar. A gente já compartilhou anotações também. Isso é bem, bem legal. Agradecer primeiramente também a Deus, né, por ter nos proporcionado esse momento com Deus aqui maravilhoso. Foi muito bom. Bem leve o episódio de hoje, graças a Deus. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Queria falar uma frase bem específica que Deus tá me incomodando muito agora pra falar. Não sei pra quem que é. E uma coisa que quando eu tava falando... falei sobre tudo, né? Mas uma das coisas que eu me perdi, assim, um pouco, que eu tava já destinado a falar isso, e eu esqueci, e o Senhor me trouxe à mente, é que lá na MF eu aprendi uma frase que me impactou muito, que é... Quando Deus questiona, quando Deus ordena, o Satanás questiona. E é essa frase que eu queria falar, né? Que Deus me deu novamente. E que quando Deus ordena, o Satanás questiona. E eu não sei pra quem isso é, né? Mas certamente pra quem verá isso. Então é isso aí. É isso. Frases de efeito muito profundas nesse final do episódio. Um fecha muito magnânimo do nosso querido e amado Gabi. Nós damos tchau pra vocês. Esperamos vocês até o próximo episódio. Continua ligado com a gente aqui no canal, beleza? Não esquece de ver o arroba dela lá. Vai ajudar, hein? Vai semear, irmão. É isso. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Boa noite, boa tarde, bom dia. Até.